Olá, seja muito bem-vindo a mais um Toque de Esperança. Toda quarta-feira, uma palavra de esperança para a sua vida e para o seu coração. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite agora, clique aí no botãozinho abaixo, inscreva-se, toque no sininho também para ativar as notificações. Dessa forma, toda vez que entrar um vídeo novo no canal, você será avisado. Aproveite também, dê um joinha aí, dê um like. Com isso, você vai estar evidenciando o nosso vídeo para que mais pessoas possam receber essa palavra. Amém? O toque de esperança de hoje eu quero começar lendo junto com vocês a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra junto comigo em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Olha que versículo maravilhoso. Diz assim a palavra de Deus: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O toque de esperança de hoje vamos falar sobre perseverança. E o que é perseverança? Perseverança é nunca desistir, é se manter firme no seu propósito, se manter firme na sua jornada, independente das circunstâncias. Continue marchando, continue caminhando. Nada pode tirar essa sua vontade, essa sua garra, essa sua perseverança de atingir o seu objetivo, de correr essa carreira, essa jornada que foi proposta por Deus para a sua vida. Às vezes eu escuto pessoas dizendo assim: eu estou cansado, eu estou cansada. Então descanse. Se está cansado, pare e descanse. Recupere as suas energias em Deus. Recupere as suas forças em Deus. Levante e continue a sua jornada. Cansaço não é motivo para desistir. Aliás, não existe motivo nenhum na vida para desistirmos. Temos que completar a nossa carreira que foi proposta por Deus. Deus nos deu essa vida com um propósito e devemos cumprir esse propósito. Deus espera isso da gente, que possamos chegar no final da nossa vida e dizer que nem Paulo disse: combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. Só que para isso, a gente precisa perseverar. A gente precisa sempre continuar, um dia após o outro. E com isso, conseguimos chegar na linha de chegada da nossa vida, que possamos juntos chegar no final da nossa história com a certeza da missão cumprida que o Senhor nos confiou. Essa carreira que nos foi proposta. Amém? Perseverança exige coragem. Perseverança exige firmeza. Abra comigo em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Então, o fato de saber que o Senhor está conosco, que o Senhor nos dá força, nos dá coragem, dessa forma, tendo essa certeza, não há motivo melhor para perseverarmos, para continuarmos. Devemos continuar e perseverar nessa certeza que o Senhor está conosco e que nunca nos abandonará. Em Mateus, abra comigo agora Mateus capítulo 24, versículo 13. Olha outro versículo tremendo sobre perseverança. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu
Eu observo na minha vida que existem milhões de coisas que quer me desviar da minha rota, que quer desviar do meu objetivo. Os meus pensamentos, os meus sentimentos, as coisas que acontecem no dia que me levam a distrair. Mas sempre que isso acontece, sempre que vem um pensamento querendo me desviar da minha rota, da minha jornada, sempre que chega uma distração que quer me mudar de direção, eu sempre lembro desse versículo que está em Mateus capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E será salvo do quê? Esse mundo que vivemos, é um mundo onde tudo está invertido. Os princípios, os valores, tudo está perdido. E nós também, como pecadores que somos, também estamos perdidos nesse mundo. Então, quando a gente vê sobre salvação, é exatamente isso. É um resgate que o Senhor faz da minha vida e da sua vida. Só que para isso acontecer, para chegar no final da nossa jornada e sermos salvos completamente, devemos permanecer firmes. Eu já ouvi alguém comentar que uma vez salvo, sempre salvo. Não. Isso é um pensamento diabólico. Podemos perder a salvação? Podemos. Por isso que não devemos nos distrair. Devemos manter firme no objetivo que nos foi proposto. E para nos mantermos firmes, só com a perseverança, com a ajuda de Deus, que nos dá força e nos dá coragem, como vimos em Deuteronômio 31, versículo 6. Eu creio que a perseverança, ela é a junção de três coisas. Três coisas importantes que nos faz permanecer. Primeiro, é a firmeza. A pessoa que persevera se mantém firme no seu propósito. A pessoa que persevera se mantém firme no seu propósito. Abre comigo o livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3. Profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Olha que maravilhoso isso. Guardarás em perfeita paz, em perfeita tranquilidade, independente das circunstâncias, independente do momento que está vivendo. Aquele cujo propósito, qual é o seu propósito? O seu propósito é completar a sua carreira, é completar a sua jornada de uma forma bem, de uma forma de ter a sensação de missão cumprida. Esse é o seu propósito, de completar a sua carreira com Cristo, combater o bom combate, guardar a sua fé. Esse é o seu propósito. Então se mantenha firme nisso e confie em Deus. Então, se manter firme é não titubear, é não se desviar, é não uma hora está frio, uma hora está quente, uma hora está... Não, é se manter firme, firme no propósito que foi dado a ti por Deus. O segundo ponto que eu acho que faz parte da perseverança é a paciência. A paciência para esperar o tempo de Deus. Entenda que tudo na vida está sendo executado dentro do tempo de Deus. Se você ainda não alcançou aquilo que deseja alcançar, se você ainda não recebeu aquilo para qual Deus te confiou, para qual Deus ainda está preparando para você, aguarde, tenha paciência, porque o seu tempo vai chegar. A paciência faz parte da perseverança. Abra comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Eu creio que as dificuldades, eu creio que os problemas que a vida nos apresenta, é exatamente isso, para testar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé.
E como Tiago diz, a nossa fé, a perseverança nessa fé que temos no propósito que Deus nos confiou, ela vai produzir em nós a paciência de aguardar o tempo de Deus. O calendário de Deus é diferente do nosso calendário. O nosso calendário é o calendário imediato, a gente quer tudo para ontem. Mas às vezes não estamos preparados para receber aquilo que Deus tem para nos dar. Então o Senhor, através da jornada da vida, nos prepara, nos amadurece, para assim, no tempo oportuno, no tempo do Senhor, Ele executa em nós o seu querer. Então, tenha paciência, se mantenha paciente diante da vida, das circunstâncias que a vida te oferece. E a terceira coisa que eu creio que faz parte da perseverança é a esperança. A esperança de que vamos chegar lá, mesmo diante dos obstáculos. Nós temos uma carreira para completar e devemos manter a nossa esperança viva em Cristo Jesus, que completaremos a nossa carreira. Abra comigo em Romanos, capítulo 12, versículo 12. É um versículo muito conhecido de todos nós. Diz assim a palavra de Deus: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Olha que tremendo esse versículo. Diante dessa caminhada, dessa jornada, se alegre nessa esperança viva que temos do Senhor. Temos que ter a paciência, sede pacientes na tribulação, mesmo diante da dificuldade. Olhe para frente e fale para você mesmo: isso vai passar. Isso não é um ponto final. Isso é uma vírgula. Ainda tem muita história para continuar. Então tenha paciência e persevere na oração. Em outros vídeos de Toque de Esperança eu falei sobre oração. Oração é uma conversa que temos com Deus. É um diálogo entre a gente e o Senhor. Então persevere na oração. Faça da oração um hábito, faça da oração um estilo de vida. Ore, porque a oração vai te ajudar a perseverar com alegria na esperança e com a paciência nas tribulações. Então, tenha uma vida de oração contínua, oração direta, diária na sua vida. Amém? Eu separei aqui 2 exemplos de pessoas que tiveram perseverança e perseveraram até atingir o objetivo que Deus os confiou a eles. Primeiro é Noé. Noé perseverou mesmo sendo criticado, mesmo sendo humilhado, desprezado. Deus prometeu, falou que ia chover, que ia ter um dilúvio. E a Noé foi dada uma missão de construir a arca. Conhecemos a história. E ele foi lá, construindo a arca, dia após dia, perseverante, nada de chuva, nada de dilúvio. E as pessoas ali humilhavam, chamavam ele de louco. Mas ele perseverou, se manteve na promessa de Deus, se manteve na missão a qual Deus o confiou, se manteve firme. E o dia chegou. E ele entrou na arca, ele, seus filhos, sua esposa, e foram salvos. Porque perseveraram. Mesmo diante da humilhação, mesmo diante das críticas, Noé perseverou. E no tempo de Deus, teve a paciência de aguardar o tempo do Senhor. E no tempo de Deus, o dilúvio veio. E quando veio, Noé e sua família foram salvos. E toda a terra foi exterminada. Então persevere, mantenha-se firme. A outra pessoa que eu quero citar, o outro personagem que eu quero citar é Ruth. Ruth foi uma mulher que perseverou
diante de Boaz, mantendo intacta em sua reputação até ser redimida e tomada como esposa. Então a história de Ruth é linda, linda, linda. Ela se manteve firme, perseverante, confiante em Deus e se casou com Boaz. E como galardão dessa perseverança, o seu nome foi inserido na genealogia de Jesus Cristo. Que maravilha isso! Hoje sabemos de Ruth por causa dessa perseverança. Hoje conhecemos a história de Ruth por causa dessa paciência que ela teve de aguardar o tempo de Deus. Se você lê em Mateus capítulo 1, versículo 5, você vai ver ali a genealogia de Jesus Cristo. E lá aparece o nome de Ruth. Olha que maravilha isso. O próprio Jesus Cristo se permaneceu firme, perseverante na missão que foi confiada, até o ponto que ele chegou no final da missão e disse: está consumado. Ele fez o que era para ser feito. E hoje eu e você estamos aqui, salvos, libertos da escravidão do pecado, porque Jesus Cristo perseverou até o fim. Então mantenha-se perseverante na sua vida. Não importa as circunstâncias, não olhe, não foque as circunstâncias. Entenda que tudo aquilo que você foca aumenta. Então foque na sua fé, foque nas promessas de Deus, foque no seu objetivo e persevere até o fim. O dia vai chegar que você vai dizer para você mesmo que só o Senhor é Deus sobre a sua vida. Então permaneça firme. Acorde no dia seguinte com coragem, com alegria. Se mantenha firme, tenha paciência e mantenha a sua esperança viva em Cristo Jesus. O resultado da perseverança, eu creio que ela trabalha na natureza humana. A perseverança, ela trabalha no nosso temperamento, no nosso comportamento como cristão. Quando perseveramos, a nossa natureza humana muda, porque acreditamos nos propósitos e nos desígnios que Deus tem para a nossa vida. Então, quando perseveramos, o nosso ser, ele muda. Ficamos mais fortes, mais corajosos, mais alegres. Então permaneça firme, persevere até o fim. Eu quero finalizar esse vídeo de toque de esperança com 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. É um versículo muito conhecido de todos nós, inclusive eu já citei ele no decorrer desse vídeo, mas é um versículo que deve ser um prazer muito grande chegar no final da nossa jornada, no final da nossa vida e dizer o que está escrito nesse versículo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, permaneci firme nos propósitos de Deus para a minha vida. Nada mudou a minha rota, nada mudou o meu caminho. O caminho é este, permanece nele até o fim. Combata o bom combate. Acabei a carreira, ou seja, tudo aquilo que me foi proposto, eu fiz. E guardei a minha fé. Isso são palavras de Paulo no final de sua vida. E ele combateu o bom combate. Não é à toa que metade do Novo Testamento são as cartas de Paulo. Olha o que ele contribuiu para a propagação do Evangelho. Ele combateu o bom combate, completou a carreira dele e guardou a fé. Então que possamos ser como Paulo, perseverantes, confiantes em Deus, firmes nos propósitos do Senhor, e que ao final de nossa vida possamos ter combatido o bom combate, completado a carreira
e guardado a fé. Essa era a mensagem que eu quis deixar hoje para vocês no Toque de Esperança. Amém? Se você ainda não é inscrito no canal, corra agora, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Dessa forma, você vai estar nos ajudando a espalhar esperança. Até a próxima quarta com mais um Toque de Esperança. Que Deus te abençoe.